Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse espaço, nós estamos promovendo um estudo dos quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse estudo está organizado em quatro grandes etapas. Nesse momento, nós estamos desenvolvendo aqui a segunda etapa, princípio da missão de Jesus. E vamos trabalhar como tema, como passagem do Evangelho, o primeiro milagre, as núpcias de Caná. Então, se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal, para que você não perca nenhuma de nossas atualizações. Lembrando que se trata de um estudo de fôlego. Nós vamos fazer um estudo integral dos quatro evangelhos. Talvez você ainda não tivesse uma oportunidade como essa, então não perca nenhuma atualização, se inscreva aqui no nosso canal, para que você seja sempre informado sobre as etapas de estudo. E também deixa aqui o seu comentário sobre a sua impressão, o que você achou dessa, desse estudo, qual a sua opinião sobre essa passagem das núpcias de Caná, do primeiro milagre. E também, se esse tema faz sentido para você, compartilhe para o seu irmão, para a sua irmã, para que eles também possam acessar esse estudo e possam fazer parte aqui conosco. Bem, nós vamos fazer uma leitura da passagem e no final nós vamos fazer uma reflexão sobre o que fica para nós aqui dessa passagem. Então, o primeiro milagre das núpcias de Caná, ele está descrito somente no Evangelho de João. Então nós vamos ver essa passagem do Evangelho, João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. 3 dias depois, celebravam-se as bodas em Caná da Galiléia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham, cada qual, 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes: Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: É costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus que realizou em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. Bem, vamos então aqui uma rápida reflexão. E aí, não sei se vocês perceberam, a, o lema, o nome do meu livro é O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. Aí vocês perceberam de onde eu tirei o fazei tudo o que ele vos disser aqui, né? Foi o que Maria disse para Jesus. E Maria usou de muita sabedoria, né? Porque no primeiro momento, Jesus, em outras palavras, quis dizer o seguinte: olha, isso não é da nossa competência. Ou seja, eles não eram promotores da festa. Então, quem tem que organizar essa tarefa são os organizadores da festa. Maria
entendeu que Jesus deu meio não ali, e aí ela muda a abordagem. Fazei tudo o que ele vos disser. E aí Jesus ficou meio que comprometido a fazer alguma ação ali, né? Então vocês podem ver aqui na ilustração, das que eu mais gosto, né? Então tá os noivos ali no centro, os convidados, Maria ali no ombro de Jesus, né? Fazendo essa solicitação, e os serventes ali cumprindo a tarefa de Jesus de encher ali as talhas de água, né? Então aí acaba sendo o primeiro milagre, né? Primeiro milagre de Jesus, tornando a água em vinho. Bem, vamos a algumas reflexões adicionais aqui. Bom, primeiro que assim, Jesus, ele não somente ensinava, mas ele convivia com a sua comunidade. Ele estava numa festa, né? Então Jesus, ele se envolvia com as coisas que aconteciam ao seu redor. E se eles foram convidados, é porque eles eram conhecidos. Existe alguns historiadores que dizem que esse noivo das bodas de Caná seria o Judas Tadeu, que é um dos discípulos, né? Mas isso ainda não, eu não tenho isso de forma concreta, mas há alguns comentários que Maria e Jesus estavam lá porque eram as bodas de Judas Tadeu. Mas Judas Tadeu fazia parte do grupo de discípulos, né? Mas existe esse indicativo aí, né? Bem, interessante que os serventes, eles não questionam as orientações de Jesus, né? Jesus fala, ó, enche as talhas de água. E pela explicação, eram recipientes grandes, né? Eles poderiam perguntar, mas para que nós vamos encher isso com água? Para quê? Não. O que eles fazem? Eles obedecem, né? Então aqui tem o quê? Tem uma disciplina, né? Eles seguiram as instruções de Jesus sem saber o que ia acontecer. Jesus não falou que aquela água ia virar vinho, então falou, ó, encham de água. Foi o que eles fizeram e entregaram ali ao chefe, conforme Jesus tinha indicado. Bem, esse episódio ele vai nos oferecer indiretamente algumas informações daquele momento. José, o seu pai terreno, não estava entre eles na festa. Vocês percebem que os membros da festa, os personagens são citados, né? Vai falar de Jesus, vai falar de Maria e vai falar dos seus discípulos. Se José estivesse na festa, ele seria citado. Então ele não foi mencionado. E vocês se recordam que a última aparição de José no Evangelho é quando Jesus está no templo ensinando os doutores. Daquele momento em diante, José não aparece. Não que ele tivesse morrido naquele momento, mas muito provavelmente, nesse período da festa, é provável que José já estivesse morto, né? Bem, aparentemente também, nós podemos notar que Maria andava com Jesus, né? Porque sempre ficou aquela incógnita, né? Jesus fez os 30 anos, né? Aí ele sai para iniciar o ministério e Maria, não se fala de Maria nesse processo. Maria não poderia viver sozinha, né? Naquela época principalmente, né? Se ela ainda, nesse período já do ministério de Jesus, fosse viúva, como é que Jesus deixaria Maria sozinha dentro de casa? Então, é provável que Maria andasse com Jesus e os discípulos, ou que pelo menos os esperasse em casa. Vocês vão perceber que no final, eles vão para Cafarnaum. Eles voltam e depois Jesus vai morar em Cafarnaum. Então, é possível que ele tenha levado a mãe, né, em Cafarnaum, que ela ficava na casa enquanto ele ia fazer o ministério, né? Mas é muito provável que Maria, ela não ficou isolada, né? Que ela estivesse mais próximo ali do que se parece de Jesus, né? Talvez até durante todo o seu ministério. E aí tem algo também interessante que o tempo todo o evangelista fala de Maria como mãe de Jesus, né? A sua mãe estava lá, a sua mãe lhe pediu, mas Jesus chamava Maria de mulher, né? Parece até uma expressão meio dura, né?
mulher, isso compete a nós, porque Jesus não chamava Maria de mãe. Maria provavelmente chamava Jesus de filho, né? Não é por desconsideração, né? Veja, a vinda de Jesus ao mundo era um projeto do Pai. Para que Jesus comprovasse a sua existência humana, ele precisaria surgir de uma família. Como é que Jesus ia explicar para as pessoas a sua aparição, sobretudo naquele momento em que a família tinha um peso muito forte? O próprio Jesus, quando ele cita o apóstolo, que ele fala: Simão, filho de João, né? Filhos, João, filho de Zebedeu, Tiago, enfim, existia uma cultura de sempre reportar a família. E Jesus teria que comprovar sua existência humana, portanto, ele teria que vir de uma família, né? Então, Maria, ela cumpriu um papel nesse projeto, né? Ela cumpriu um papel de trazer o Salvador ao mundo e cumpriu muito bem esse papel. Mas daí Jesus a chamá-la de mãe era uma escolha que ele fizesse. Talvez em algum momento chamou, enfim. Mas não é ofensivo, né? Então, ela cumpriu uma valorosa missão, mas ele foi concebido, né? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, a Maria, ela foi uma ferramenta, vamos dizer assim, nesse projeto, né? Ela se doou, se entregou para ser a mãe do nosso Senhor aqui na Terra, né? E não foi escolhida por acaso, porque ela encontrou graça diante de Deus. Então Maria era uma mulher muito especial, né? Bem, é, daí é importante também a gente verificar que Jesus ele vai mudar de uma cidade para outra, né? Porque era muito comum nas cidades onde Jesus estava, as pessoas quererem retê-lo, né? Para que ele ficasse ali. E Jesus ele era um mestre andarilho, né? Ele estava sempre de cidade em cidade, mas ele vai ficar um bom tempo depois, boa parte do seu ministério, ele vai estar ali em Cafarnaum, né? E aí ele meio que se despede ali da comunidade de Nazaré, né? Nessas bodas de Caná. Então, essa é a passagem de hoje, né? Vamos aprender com a sabedoria de Maria, né? Quando você não conseguir de uma forma, você pode mudar a abordagem, né? Muitas vezes a gente insiste, né? Imagina Maria discutindo com Jesus ali na festa. Ô, meu filho, não custa nada, vamos ajudar os convidados, não sei o que. Ela não discute. Ela muda a metodologia. Então, se não temos nada a ver com isso, faz o que ele mandar vocês fazer. Porque ela percebeu que Jesus sensibilizou, mas que fala, mas isso não é problema nosso. Então, a Maria nos ensina, muito gentilmente, a você mudar a abordagem quando a sua estratégia não corresponder à resposta que você precisa. Então, aí a mãe de Jesus e a mãe da humanidade, né, Maria, sendo mãe de Jesus, ela passa a ser a nossa mãe, a mãe da humanidade, né? Quando Jesus, ali nos pés da cruz, ele fala para João: Filho, eis a sua mãe. Mulher, eis aí o seu filho. Ali ele está dizendo, né? Ele está condecorando Maria como mãe da humanidade. Então, essa é a passagem, então, das bodas de Caná. Agradeço a companhia de todos vocês. Se inscrevam aqui no canal para acompanhar as nossas atualizações. Hoje foi a última etapa, a última, a última narrativa, né, aqui do princípio da missão de Jesus. E no próximo encontro, nós vamos dar início ao ministério de Jesus na Galileia. Não perca, porque esse vai ser o nosso maior período de estudo. O tempo maior vai ser do ministério de Jesus da Galileia, porque foi bastante extenso, né? Então fique atento aqui, se inscreva no canal para você não perder nada. Também deixa aqui o seu comentário, o que você achou aqui da nossa reflexão, o que você acha dessa passagem de Jesus. Deixa aqui a sua opinião também e compartilha para que mais pessoas possam desfrutar desse nosso estudo também. Amém? Então, gratidão, paz e luz, muita harmonia na sua casa, entre os seus, muitas conquistas, progresso, perseverança e uma vida
inundada do Espírito Santo. Até mais.